Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Sejam bem-vindos a mais um Bancada Lusa. Hoje vamos aqui discutir temas como a última jornada, a jornada que se avizinha e aquelas incidências no futebol que é muito pródigo no futebol português e que esperemos dar boa resposta àquilo que é, hoje em dia, os problemas do futebol português. Eu começaria, talvez, ali pelo Fernando Jorge, para fazer uma análise muito sucinta. Eu vou pedir que as análises aos jogos sejam o mais sucinto possível. Relativamente à jornada que acabou, nomeadamente o empate do Benfica, mais uma surpresa, a vitória do FQP, do Futebol Clube do Porto, assim um pouco à rasquinha, do Sporting também, e a derrota surpreendente do Braga. Fernando Jorge, tens a palavra. Ora bem, antes de mais, vou congratular a bancada Lusa, que realmente vou mostrar aqui uma coisa para nós chegarmos a uma conclusão que andamos à frente até de alguns jornais, daquilo que eu tenho falado e que aqui os colegas têm dito também no Bancada Lusa. Vou-vos mostrar aqui uma fotografia, não sei se vocês estão a ver, aquilo que os une. É um título diferente daquilo que a gente falou aqui dos coreanos, que eu estou farto de falar aqui dos coreanos, é mais ou menos a mesma coisa, eles vieram copiar e puseram aqui outro título, não é? Portanto, já estão a copiar aqui o nosso programa, algumas dicas. Pronto, isto é só uma parte. Relativamente à jornada, foi uma jornada de mais do mesmo, com incidência da falta de adeptos, até o próprio Sérgio Conceição referiu-se a isso nesta conferência de imprensa. O Benfica, esperava-se outro tipo de atitude, até porque o iluminado foi ao balneário mal, não é? Porque quando uma pessoa vai ao balneário e vai a Portimão almoçar com o núcleo duro ou a estrutura que está há 20 anos à frente, ele diz 10, mas eu já digo 20, mas é 20 anos negativos, não é? Ele não percebe nada de futebol. É inadmissível que um presidente faça uma reprimenda a uns jogadores e esteja no Algarve a almoçar e não vai ver o jogo à noite. Isso é uma coisa que... Não te estou a ouvir. Não te estou a ouvir. Eu estava-te a dizer que te pedi para ser sucinto. É rápido depois do que vou dizer. Aos jogos, e depois vamos falar do português. Ok, pronto. É só para dar um preâmbulo e dizer que há uma coisa que não os une. É que o Pinto da Costa está em todos os jogos mesmo doendo. E este coreano do Sul não está em jogo nenhum. E estão nas camadas, no pavilhão, então nunca lá foi. A não ser quando é para as festas e para as fotografias, quando as equipas são campeãs. Relativamente ao jogo do Benfica, é mais do mesmo. É engraçado que eu vou dizer aqui uma coisa importante para os benfiquistas, não me levem a mal, mas eu vou dizer o seguinte. O Benfica este ano não merece ganhar o campeonato, como o Porto o ano passado também não merece, do mesmo modo. São ambos iguais, não são coreanos, mas são ambos iguais, porque ambos dispuseram de 7 pontos de avanço e ambos perderam. E eu não admito que uma equipa, quando tem classe e categoria e um bom treinador e bons dirigentes, consiga perder um campeonato com 7 pontos de avanço. Portanto, na minha ótica, o Benfica não merece ser campeão. E o Benfica, como não merece ser campeão, fez um jogo de uma primeira parte um bocado diferente, correram um bocadito mais, pressionaram um bocado mais e fizeram uma segunda parte que foi mais do mesmo, uma lástima. E até dá a impressão que há ali alguns catedráticos, começando por Pizzi e outros, que se acham donos do clube e acham até que nem têm que ser substituídos nem nada, e o treinador faz-lhes a vontade que não os põe cá fora para jogar. Depois, quando a equipa começa a empata, ele faz sempre o mesmo. Está baralhado, não sabe o que há de fazer, não tem os jogadores na mão e mete os avançados todos. Se tivesse 20 avançados, metia 20 avançados. E esquece que é preciso gente para lançar as bolas para os avançados. Esse foi o jogo que eu vi do Benfica, foi uma nulidade. Saiu o Grimaldo, podem dizer o que quiser, o Grimaldo para mim é um jogador banal, a não ser num sistema como tem o Rubem Amorim, que jogava no Braga, que joga no Sporting. O Grimaldo era um grande jogador, se jogassem 3 centrais o Benfica, o Grimaldo
a falso lateral, ou a extremo, ou a médio esquerdo. Para mim, era o grande lugar do Grimaldo e assim aí ele saía do Benfica. Nesta tática, é mais um que anda lá, como outros. Não se consegue entender como é que um Samaris nem sequer é convocado agora. Quando vão novo para o banco, epá, é uma coisa inqualificável, só o treinador é que pode dizer, e o presidente iluminado. E foi isto que eu vi, um jogo muito fraquinho da parte do Benfica, e conto também, como o Rio Ave, ainda vai ser um jogo pior, de certeza absoluta, até porque há algumas lesões, e ele não vai levantar aquilo da melhor maneira. Relativamente aos outros dois, e para não dizer mais nada, vi um Porto também mais do mesmo, fraquíssimo, provavelmente o Marítimo se engata aquelas bolas, se calhar o resultado seria outro, e vi um Sporting a jogar futebol com o Rubem Sebastião Amorim, porque se o Rubem Amorim se não tem saído do Braga, se calhar estava com mais 6 pontos do Braga do que está agora, que perdeu 2 jogos, e num sistema não é adequado aos jogadores que o Sporting tem, por motivos da defesa, mas já anda lá a meter uns rapazes novos que outros não meteram. É isto que tenho a dizer para já, relativamente a esses 3 jogos. Vamos para o Carlos. Carlos, o teu Sporting, apesar do empate em Guimarães, fez um resultado mais ou menos, fez um resultado positivo, porque a vitória é sempre um resultado positivo, mas gostaste de futebol? Ora bem, o empate em Guimarães, semana passada, se tivesse transitado para uma vitória, não seria nada do outro mundo. Eu disse a semana passada precisamente que a grande coisa positiva que saiu daquele jogo foi a inclusão dos miúdos, coisa que voltou a acontecer agora em Alvalade. Obviamente que em Alvalade as equipas fecham-se mais e o Sporting teve mais dificuldades em vencer a partida. De qualquer dos modos, acho que o sistema implementado pelo Rubén Amorim é o ideal. É o ideal na medida em que, jogando com 3 centrais e os 2 laterais a subir constantemente com a ajuda do argentino, do Acunha, de um lado, e do outro lado com um belíssimo jogador que fez uma boa exibição, embora muita gente não esteja de acordo. A equipe andou bem, jogou bem, mas obviamente que depois do interregno do campeonato, Falta ali qualquer coisa. Falta ali qualquer coisa, um entusiasmo, não me parece que há assim uma certa apatia no jogo do Sporting. Apatia no jogo do Sporting? Eu não vi isso. Estou-te a perguntar, eu estou-te a perguntar. Não, eu não vi isso. Se há uma apatia, se há uma apatia nos jogadores do Sporting, principalmente naqueles, os mais novos da formação do Sporting, que estão a fazer um belo campeonato nesta altura, eu não creio que seja apatia. Poderá ser, quando muito, inexperiência. De qualquer dos modos, é bom lembrar que o Sporting acabou o jogo com 6 jogadores da formação do Sporting. E, obviamente, todos eles novinhos, eles ao final da partida, nos últimos 20, 30 minutos, viram-se aflitos, mas devido a alguma inexperiência. Eu não creio que eles tenham aliado, seja do que for. Foi uma questão simplesmente de inexperiência. Quanto a mim, foi o que eu vi. Mais uma estreia de um miúdo de 17 anos, o defesa esquerdo, que tem um belíssimo futuro à frente e será eventualmente o titular da equipe principal do Sporting dentro de um ano, máximo 2 anos, será o titular na equipe do Sporting. Estou muito satisfeito. A mim, neste momento, os resultados contam sim para a classificação, para a tentativa de alcançar o 3º lugar, que dará eventualmente
acesso à Liga dos Campeões. Não, Mas, desculpa interromper, Carlos. Há uma gafe que cometemos. Este ano só vão 2 diretamente. O terceiro vai à Liga Europa, já como é que eu ia Faz dizer? as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, o terceiro. Não. Diretamente para a Liga Não. Só os 2 eu creio primeiros. que não. Não, Os 2 primeiros é que vão para a Liga dos só os Campeões. 2 primeiros. E o terceiro entra logo diretamente na fase de grupo da Liga Europa. O terceiro. Bem parecia que só para o ano é que irá existir, só para o ano é que irão entrar os 2 primeiros. Não, este ano entram os 2 primeiros e o terceiro entra na fase de grupos da Liga Europa. Este ano okay. já. Então okay? É isso. De qualquer dos modos, o que eu ia dizer é que, obviamente, que os resultados interessam, mas a mim o que me interessa mais e naquilo que eu estou sinceramente satisfeito é nesta elevação dos miúdos à equipe principal, formando assim, penso eu, uma boa base para o futuro próximo, que já não é um futuro à la longue, que é um futuro próximo. Isto em relação ao Sporting. Em relação ao Benfica, eu só tenho a dizer que não gostei do jogo. A primeira parte até nem foi má, mas há problemas no Benfica. E há problemas no Benfica se atendermos ao facto de ter havido já uma entre aspas, alcochete em menor escala no ataque ao autocarro do Benfica. Há também a registar o facto do Bruno Lage, após o jogo, ter dito que os jogadores não faziam o que ele mandava fazer, e o capitão da equipe vem dizer que eles faziam o que lhes mandavam fazer. Portanto, há ali muita confusão. Confusão essa que eu, como sportinguista, espero que se prolongue por muitos e bons anos. Está a dizer maldade. Claro. Claro, isto também dirão os benfiquistas. Também faz parte. Em relação aos maus tempos que o Sporting já passou e que, infelizmente, ainda continua a passar. Há ali muita confusão no Benfica, aquilo dá-me a impressão que é uma casa sem reino nem rock, mas eu, sinceramente, não vou culpar os jogadores de maneira nenhuma e nem iria culpar tanto o Bruno Lage da situação atual do Benfica. A estrutura é que manda, a estrutura é que compra os jogadores, gasta os 20 milhões em jogadores para os pôr de lado. E a questão é esta, se a estrutura continuar deste modo, não teremos assim um Benfica muito forte nos próximos tempos. Em relação ao Porto, não gostei do Porto, sinceramente, e tenho a certeza absoluta que os adeptos do Porto não estarão muito satisfeitos com as performances da equipa, mas lá vão ganhando. O que eu vejo do Porto é aquele tipo de futebol que não agrada, meia bola e força, centros para a área, tentativa de aproveitamento dos livres e cantos, etc. Estava eu a dizer que o futebol do Porto hoje em dia não passa pelo tipo de futebol que nos habituou em anos transatos, em temporadas transatas, mas sim na tentativa de aproveitamento de livros, de cantos, bola para a área, na tentativa de um dos avançados para meter a bola dentro da baliza. Não é um futebol agradável, não é um futebol que o Futebol Clube do Porto nos habituou. O que me dá a impressão que a equipa não é grande coisa. Não é grande coisa. O Sérgio Conceição tem tentado tirar o máximo partido dos jogadores que tem, mas aquilo não está a funcionar. Vai ganhando, sim senhor, mas a coisa não está a funcionar como os adeptos do Porto desejariam.
E pronto, para já é tudo. Passo a palavra aí. É a tua vez de fazeres os teus breves comentários ao Futebol Clube do Porto Marítimo, Portimonense Benfica, ao Sporting, e agora passou-me o Braga Passos Ferreira. e o Sporting Passos Ferreira. É a tua palavra, Mário. Ora bem, um abraço a todos, em primeiro lugar. Depois de dizer o seguinte, eu já tinha mais ou menos adivinhado de que esta, chamemos-lhe, reabertura do campeonato ia trazer vários problemas associados. E esses problemas associados têm a ver com a perda completa do treino de equipa, portanto, do entrosamento dos jogadores, das suas manifestas dificuldades físicas para aguentar um jogo e, sobretudo, no que concerne aos grandes, para aguentar um jogo em que tem que fazer pressão contínua, ataque continuado e competir com equipas que normalmente usam blocos baixos, jogam no contra-ataque, jogam nos espaços, nas costas dos defesas e que, portanto, têm, em termos de capacidade de resposta física, argumentos que praticamente são iguais aos seus adversários mais credenciados. Depois há outras complicações, que têm a ver com o aproximar do fim da época, com o facto de haver muitos jogadores que estão em fim de contrato e com o abaixamento geral do nível da qualidade das equipas, sobretudo dos três grandes. E o que eu tenho visto enfim, é a tradução disto mesmo. Eu não iria divergir muito, porque eu acho que o Sporting, enfim, com todo o respeito pela opinião contrária e pelos sportinguistas, o Sporting neste momento não tem nada, digamos, a perder. O Sporting tem, por obrigação, tentar reocupar o terceiro lugar, porque em termos de luta pelo título está completamente arredado. O Futebol Clube do Porto e o Benfica lutam ombro a ombro para chegar ao fim no primeiro lugar. Do que eu tenho visto, nem Porto nem Benfica têm feito grandes exibições. E, portanto, nós não podemos prever minimamente o que é que vai acontecer, por exemplo, na jornada de hoje e da manhã. Porque o Porto hoje vai jogar à Vila das Aves como o último, que também não, enfim, terá arredado da competição da Primeira Liga, mas o Porto não tem tido grandes prestações quando vai jogar ao campo do Aves. E o Aves, ainda por cima, deve estar mais do que motivado, porque provavelmente questões estranhas à sua própria qualidade futebolística. Vale isto por dizer que também o Rio Ave vai fazer a vida negra ao Benfica, porque se o Benfica não entrar forte no jogo, se não asfixiar o adversário, enfim, asfixiar entre comas, se não tiver uma postura de campeão, provavelmente vai deixar pontos em Vila do Conde. Quanto ao Porto, estou ansioso por ver, porque o Porto falta-lhe, em termos táticos, na minha forma de interpretar o jogo, um chamado abre-latas. Um jogador que faça a diferença em termos de 1 para 1. Porque, como disse o Carlos, e muito bem, o jogo do Porto é um jogo estereotipado, em que é tentado o jogo interior, com o lateral, com o extremo e com, no lado direito, o Marega
e no outro lado tínhamos o Alex Telles, que hoje nem vai jogar, e é outra dificuldade acrescida, com o Corona, que eventualmente pode mudar de posição, enfim, com um meio-campo pouco criativo, e com um campo pequeno, onde as linhas estão muito baixas, e é o que eu digo, essa aposta no contra-ataque, baixando as linhas, o Porto vai ter bastantes dificuldades. Depois, eu acho também que os atacantes do Porto, os três se calhar não faziam um completamente bom, porque o Marega, enfim, é o que é voluntarioso, mas é o que é muito limitado. O Tiquinho Soares é razoável de cabeça, mas parece muitas vezes aliado o jogo, e o Zé Luís, não sei onde é que foram inventar o Zé Luís, mas para mim, darem não sei quantos milhões por um jogador como o Zé Luís, para mim é... 12 milhões. É uma anedota. Portanto, enfim, está um bocado também como o Benfica. O Benfica tem o Vinícius, o treinador. Sousa, tem o Seferovic, quer dizer, e todos juntos também não entendo como é que aquilo está a funcionar. Bom, mas isto, no fundo, para vos dizer, sem cansar muito, que o futebol está nivelado por baixo em todos os aspectos, a falta de público agrava mais a situação e eu não prevejo grandes jogos de futebol daqui até ao fim do campeonato, conquanto admita que alguma coisa possa melhorar, força dos treinos que agora se vão fazendo e que naturalmente vão dotar as equipas de maior capacidade física. Agora, quanto à capacidade mental, eu sinceramente ponho algumas dúvidas. Mas a luta vai ser até à última jornada entre o Futebol Clube Porto e Benfica. Jorge, como é que vês a próxima jornada? Vejo o mesmo grau de dificuldade, embora maior, porque o Rio Ave é uma das boas equipas do Campeonato Português, joga bem a bola, tem uma boa equipa. Nesta fase da pandemia, está a jogar ao nível dos grandes. O Eldado disse muito bem aquilo que a gente tem dito aqui nos programas todos, que a grande diferença é que os grandes, de momento, se fossem todos vendidos, imagina o Porto, o Benfica, para falar desses dois, do Sporting já lá iremos, quando muito eram todos suplentes daquelas cinco maiores equipas. E alguns, se calhar, iam para a bancada. Portanto, essa é que é a grande diferença. Por isso é que eles não querem os direitos televisivos descentralizados, que é outra coisa que nós vamos falar depois, mais à frente, ou noutro programa que se propicia isso. Portanto, o que eu vejo é aquilo que eu digo, o Benfica não merece, volto a dizer a mesma coisa, não merece, no entanto, pode acontecer, porque de tombo em tombo, quer o Porto, quer o Benfica, um deles vai ser campeão aos trambolhões. Num futebol aos trambolhões. Num futebol desgarrado, um futebol de baixo nível e um futebol fraquíssimo. O Porto tem graves problemas, toda a gente sabe, foram encapotados agora pelas eleições. O Benfica é um fidalgo e tem um presidente que, além de iluminado, antes de começar, do recomeço, vem falar que tinha... Isto é impossível, não é? Portanto, isto avala um balneário, e eu já vou explicar porquê. Vem falar que já tinha a venda de dois jogadores por 100 milhões cada um. Não disse quem, mas eu vou dizer. Era o Vinícius e o Rubem Dias. E não é por acaso que neste momento o Vinícius está uma nulidade. Então, se ele já está vendido por 100 milhões, acha que é uma grande badeta. Para que é que se há de empregar a fundo ou jogar a bola em condições? Ele já estava vendido. Como é que um treinador, um presidente, que só pensa em negócios, e nesse aspecto os sócios do Benfica têm que abrir os olhos, porque eu acredito que irá ser o fim, muito sinceramente, do Luís Filipe Vieira. Fim do ciclo. E atenção que se ele sair, se calhar o Vale Azevedo número 2. Aí é que a gente vamos ver, porque isto de ser... E para o Futebol do Porto é a mesma coisa, não é? Só que o presidente é mais fino e mais esperto.
é mais fino e mais esperto. E as pessoas votaram nele, mas já muito mais baixo, em termos de votação, né? do Pinto da Costa, por aqueles anos todos e tal, e pelo mérito, etc, etc. Né? Agora, o Benfica tem... e depois o Benfica tem um pormenor que é muito importante para as próximas eleições. Um indivíduo que é ditador, é fascista, e há mais alguns nomes que eu posso falar aqui à vontade, que estou à vontade nesse aspecto, que alterou os estatutos para ser presidente do Benfica e quer alterar agora. Não é por acaso que sai o presidente da Assembleia Geral, que é o órgão máximo de um clube, de uma associação ou de uma presidência da República, né? Que é o indivíduo que assume o número 1 dessa associação ou desse clube. Foi o Luís Nazaré. E porquê? Porque ele quer que os indivíduos vão lá todos e quer o voto eletrónico não presencial, não sei se vocês estão a ver, que é para as casas do Benfica caçar os benfiquistas inexperientes e patos e entregam os cartões e o presidente vota por ele. Não é? Isto é uma fraude que vai existir nas eleições do Benfica. Não é? Deixa-me passar para o Carlos, para perguntar ao Carlos como é que ele prevê a próxima jornada do Sporting. Ora bem, prevejo muitas dificuldades para o Benfica na deslocação ao Rio Ave. O Rio Ave está uma equipe mais ou menos consistente. Vai jogar num estádio muito ventoso, a que já está, a que os vilacondenses já estão habituados, e é sempre um handicap jogar naquele estádio em dias de vento. Se atendermos ao facto do Benfica ir jogar com uma defesa inusitada, com miúdos que têm valor, com miúdos das camadas jovens, se atendermos a esse facto também, sabendo nós que o Carvalhal é um tipo muito sagaz, eu antevejo dificuldades muito grandes para o Benfica. Em relação ao Porto, as mesmas dificuldades. Não se pense que o Aves é uma equipe fraca, que não é, e o Porto não tem a consistência a que já nos habituou num passado recente. Sem essa consistência, prevejo também bastantes dificuldades, as mesmas que terá o Sporting ante um Tondela que está a fazer um campeonato muito, muito engraçado. Obviamente que o Tondela não vai jogar... O café com chocolate não é mau. Sim, não vai fazer um jogo aberto, obviamente que não. Vai jogar no contra-ataque, nos espaços livres, nas costas do Sporting. Mas eu estou confiante que o novo sistema implementado pelo Ruben Amorim poderá eventualmente levar a água a bom porto. Vamos a ver, é uma incógnita, do mesmo modo que os outros dois, o Porto e o Benfica, para mim, são jogos dificílimos para ambos. E vamos a ver, tenho a impressão que vai ser uma jornada de surpresas, até em Alvalade, eventualmente, nunca se sabe. Vamos a ver. Agora ia deixar a outra pergunta, ia começar agora pelo Mário. Sobre a nomeação dos árbitros que foram feitos para esta jornada. O que achas das nomeações dos árbitros para o Futebol Clube do Porto, para o Desportivo das Aves, Futebol Clube do Porto, ou mesmo a equipa de arbitragem e de VAR, que está debaixo de uma certa crítica? Mesmo. Um conselho de arbitragem que nomeia o Carlos Xisto e aquele VAR para um jogo destes, só pode estar a brincar com a verdade desportiva. Não há outra palavra para definir, não há outro adjetivo ou verbo para definir esta situação. Um VAR que tem um penalti claríssimo contra o Benfica na semana transata no campo do Portimonense.
e um Carlos Sistra que tem um ódio de estimação ao Porto. Isto para além, naturalmente, de uma Federação Portuguesa de Futebol que se prepara para nomear para o Conselho de Disciplina uma senhora deputada, que não importa o partido, que aqui não é o partido que é importante, mas uma senhora deputada que odeia o Futebol do Porto. Portanto, isto está tudo, como diria o Ricardo Araújo Pereira, concatenado. Agora, como o Futebol Clube do Porto está habituado a ganhar contra tudo e contra todos, pode ser que desta vez continue essa senda heroica, digamos assim, e consiga levar de vencida os adversários que estão pela frente. Em termos de calendário, diria até que neste momento antevejo vejo um calendário mais difícil para o Benfica do que para o Porto. Mas com estes jogos florais das arbitragens e das nomeações que temos visto, tudo é possível, tudo é possível. Uma coisa é garantida: se o Porto ganhar logo ao Aves e o Benfica perder no Rio Ave, o campeonato em princípio está entregue. Este em particular, porque de facto depois está sujeito a umas críticas muito severas ao longo da semana, e ser nomeado a mesma equipa, quer o VAR, quer o árbitro, por um jogo de risco, como é nomeadamente para uma equipa adversária daquela que supostamente foi beneficiada no último jogo. É propositado. Isso não acontece por acaso. Isso é propositado. E nós achas que é propositado? Vamos ver logo como é que vai ser. Diz? Também achas que é propositado estas nomeações assim? Não, pá, eu relativamente a isso só pergunto o seguinte, pá, mas digam-me lá, na Federação e na Liga de Clubes, quem é o indivíduo que está lá que é conotado com o Benfica? Digam-me lá o nome, se fazem favor. Conotado com o Benfica. Sim, que é benfiquista de... Isso o ser benfiquista ou diz-me um. Não interessa nada. Não, mas diz-me um. Diz-me um. Isso não interessa nada. O que interessa é o poder. Sim, poder. Isso é outro assunto que estamos de acordo. É dado. E isso estamos de acordo. O problema é o problema de fundo, que tu já disseste isso em alguns programas, e eu também já disse, e o Carlos Lopes Nós temos de acordo. É que os dirigentes estão ricos, o futebol está pobre, os dirigentes eu incluo os da Federação e os da Liga, que eles ganham bem. E a arbitragem também estão ricos, porque eles ganham um ordenadão, ok? Portanto, é pegar nesses clientes todos, fazer uma bola, dar-lhe um chute de elefante, que é para eles irem o mais longe possível. Sem dúvida. E desaparecerem do mapa. Esse é que é o ponto número 1. Porque se falares nessa situação do Carlos Xistra e do Bruno Esteves, que vai ser lá o vídeo-arte ou qualquer coisa do género, nós também podemos falar da parte do Benfica, não serve de desculpa, digo já, não serve de desculpa, do Pasteleiro e do Jorge Sousa, que eram seguidinhos a arbitrar o Benfica. Não vamos por aí, não vale a pena ir por aí, não vale a pena. Agora, o problema número 1 a gente já sabe qual é. É o poder. Indivíduos que se querem perpetuar no poder, Filipe Vieira e Pinto da Costa, para ir buscar o guito, não é? Porque eles até vão buscar o guito quando as equipas perdem. Isso vão buscar remunerações e dinheiro quando as equipas estão falidas. Mas isso é a nível geral. Não é só isso dava, Fernando Jorge, isso dava para um programa inteiro. Sim, claro, e nós fazemos isso. Só os 3 grandes devem à banca mais de 1.000 milhões de euros. Sim. Okay? Sim. Mas o Filipe Vieira deve metade disso, pá, e anda aí como se nada fosse. Sim, 100 empresas dele, mas o Benfica, o Porto e o Sporting juntos ultrapassam ou chegam, enfim, ou ultrapassam os 1.000 milhões de euros. Por isso é que eles não querem, por isso é que os clubes são culpados, vão arrasar o futebol cada vez baixa mais, vai, e vai estourar, ninguém tenha dúvidas disso, o futebol vai estourar. Mas não são os clubes.
Os clubes. Desculpa, Fernando, mas não são os clubes, meu amigo. Não, os clubes vão ficar na falência por indivíduos que cometeram fraudes ao longo dos anos. Aí concordo contigo. Pois, esse é que é o verdadeiro problema, não é? Porque vocês reparem, estes indivíduos, eu sou a favor, o Rui Gomes da Silva dizem com razão que se ganhar, a primeira coisa que faz é mudar os estatutos em que vai pôr 2 mandatos ou 3. Ponto final. Ninguém se pode perpetuar no tempo, pá. Seja num clube de futebol, seja numa associação, num município, no governo, etc. Porque a partir daí entra na corrupção, pá. E aqui em Portugal ainda é muito pior. Hein? Correto. Esse é que é o verdadeiro problema, que esses indivíduos estão lá todos e eles vão todos e depois criaram a Liga para mandar. Eles criaram a Liga para mandar, porque eles é que vão lá mandar, são os mesmos. E depois os outros, e a gente diz assim, pois é, mas em 18 clubes eu já tenho pensado desta maneira. Então são 18 clubes. Somos 18 clubes na primeira, não é? E mais 20 clubes na segunda, ou na Liga 2. Ou mais 18, 36. A Liga 2 é outro escândalo. Sim. Tirando os três grandes, Benfica, Porto e Sporting, estamos a falar numa maioria tremenda deles todos. Os outros diziam assim, meus amigos, não há campeonato enquanto não vier as guitinhas para a mesa para nós. Ponto final. Na Liga. E o que é que a Liga fazia? A Liga fazia? Nada. O problema é que estes senhores dos outros clubes estão comprados pelos 3 grandes porque não têm dinheiro para pagar salários, etc. E os grandes financiam com jogadores, depois compram um jogador como o Benfica, comprou jogadores a vários clubes que nem sequer era para jogar no Benfica, e quem diz o Benfica diz o Porto, né? Já não digo o Sporting, pronto, entrou numa fase do campeonato completamente diferente, não é? Por causa da direção, etc. Epá, onde é que está esse dinheiro? E depois foram buscar 400 milhões, o Benfica, o Porto e o Sporting, a 4 anos. Pois tenho-vos a dizer que o Porto já limpou os 4 anos, o Benfica já limpou 2 dos 4, 3 dos 4, e o Sporting já limpou a mesma coisa. Então, e daqui por 2 anos, onde é que está essa guita? Já não existe, pá. Porque eles já foram arrecadar até além do mandato do presidente. Coisa que é inconcebível, não é? Porque se eu sou presidente até o ano 2020, só devo ir buscar receitas até o ano 2020. Não vou buscar receitas 2021, que eu nem sei se estou cá ou não. Né? Esse é que é o verdadeiro ponto do futebol português. O resto do futebol português eu proponho sinceramente que aguardemos pelo fim desta jornada, que vai ser muito interessante. É mais uma igual, pá, olha, porque relativamente a esta jornada, só 2 coisas. Só 2 coisas. Espera aí, Fernando Jorge, antes de entrar no tema que o Fernando Jorge já abordou assim ao leve, eu iria perguntar ao Carlos, porque o Carlos também tem direito a ter a sua opinião e não está ali só para bater palmas. Todos têm direito. O que é que achas destas nomeações das arbitragens pelo Conselho da Arbitragem da Liga para os jogos de futebol? Bem, o que eu acho, ou deixo de achar, é muito mau. Eu sei que é muito mau. Mas acho que a tua opinião é muito válida. Obviamente que já aqui foi dito que é o poder que está por detrás dessas nomeações que está a causar este mal-estar no futebol em geral. Obviamente que esse poder, que eu aqui há tempo lhe chamei de polvo, está muito ativo. Está muito ativo e o segundo polvo neste momento que, bom, também está a querer reativar-se. Ora, perante isto, não há muito mais a dizer, a não ser aquilo que o Fernando Jorge diz, metê-los todos num saco, e não é um pontapé de elefante. É metê-los num vai-vem que se torne só num vai sem vinda. Agora mudando de assunto e regressando ao tema. Diz, Carlos. Não, eu perdi por momentos a imagem, mas já tenho outra vez. É normal. Vou ter. Mário, deixa-me agora pegar no outro tema que o Fernando há bocado iniciou e o que eu gostaria de ouvir a vossa opinião.
por outro prisma. Sabemos que, efetivamente, os direitos televisivos, se tem a parte de Leão, vai para o Sporting, para o Benfica e para o Porto, nós sabemos disso, mas seria razoável que não fosse assim quando só sabemos que só estas equipas, e agora o Braga e até o próprio Vitória de Guimarães, têm capacidade para irem para a Europa e, portanto, jogar na Europa. Não será um pouco, eu ia dizer estranho, mas não era estranho o que eu queria dizer, não será um bocado demagógico estarmos a dizer que o dinheiro devia ser equilibradamente distribuído quando sabemos que, efetivamente, estas equipas não têm estrutura para andarem pela Europa. Perguntar o que é que nós queremos para a gente. Carlos, o que é que tu achas? Não sei qual é a pergunta. Ora bem, o que eu acho e o que deveria ser feito é o exemplo do que foi feito em Inglaterra. Em Inglaterra foi redimensionado as diversas quantias para os diversos clubes e deixaram de considerar Liverpool, Chelsea, Manchester City, etc. e nivelaram a distribuição. O exemplo de Inglaterra é o que tem que ser seguido em Portugal, eventualmente sem o poder oculto que percorre o futebol português. Em Inglaterra, a distribuição de dinheiros aos clubes foi redimensionada o ano passado. E nós vimos clubes como, por exemplo, o Wolverhampton, a quindar-se e a adquirir jogadores com melhor nível, e tantos outros clubes que fazem da Primeira Liga a liga, para mim, mais competitiva do mundo. E é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Agora, aqui em Portugal, como já foi dito aqui dezenas de vezes, o poder dos três grandes é demasiado para e controlam todo esse sistema. Controlam a nível de emprestam jogadores a equipes mais fracas, aquelas negociatas que já foi aqui falado pelo Fernando, aquelas negociatas por baixo da mesa, etc, etc. E obviamente que esses clubes mais pequenos vão escalando e vão se amanhando com o que lhes cai do céu. Mas é isso. Enquanto houver este poder oculto, que já deixou de ser oculto há muito tempo, e nós já aqui tantas vezes falamos desse poder, isto não vai sair, quer dizer, vai ser o mesmo de sempre. Os três grandes vão, toma tu cato lá e não sei o quê, nós ficamos para esta parte e o resto é para distribuir. Pronto, e as instâncias superiores não fazem nada, porque há sempre eleições a seguir, há sempre coisas novas a seguir, eles têm medo de perder os taxos. Portanto, enquanto isto tudo não mudar, não vamos lá. O regulamento da distribuição das verbas não poderá pôr em causa a qualidade das equipas e, nomeadamente, a prestação delas na Europa. Obviamente que sim. Quer dizer, estaremos nós preparados para nós, nomeadamente os adeptos dos três grandes, serão preparados para, já vimos o que é que foi o Benfica quando na Liga dos Campeões teve 0 pontos, o que é que se disse, quando o Futebol Clube do Porto não passa. O Sporting, quando não vai, é afastado. Mas isso vai passar. Quer dizer, e nós ficamos todos no lugar. Mas no fim não corremos esse risco. Corremos esse risco? Não, isto vai piorar tudo. Exato, nós vamos para a segunda divisão da Europa. Não tenham dúvidas. Já estamos lá. Mas vai piorar. Claro. Deixa-me dar-te só um exemplo, Joaquim Figueiredo, do que estás a dizer. Se os direitos fossem centralizados aqui em Portugal, vamos partir do princípio que seriam 500 milhões. 500 milhões a dividir por 18 clubes, não é? Da primeira divisão, daria 270 milhões
dava uma média de cada clube dos 18 recebia à cabeça, por igual, 50% era igual para todos, para os 18. E dava 15 milhões. Pergunto o teu. Tirando o Benfica, o Porto e o Sporting, todos os outros não recebem 15 milhões. Só com 50%. E depois era o mérito desportivo. Ou seja, o último recebia X, o penúltimo X e por aí acima. Até ao primeiro lugar. O Benfica e o Porto e o Sporting não se podiam queixar de um decréscimo de milhões das televisões pelo seguinte motivo. Se fossem campeões, iam à Liga buscar 40 milhões ou 50 como vão agora, para compensar essa balança. E o que é que acontecia? O futebol das outras equipas, com 15 milhões, um Boa Vista, um Passos Ferreira, um Tondela, um Portimonense, etc., aumentava o nível competitivo e obrigava os grandes a andar da perna, estás a perceber? E o nível competitivo do Campeonato Português era muito superior. Quando nós fôssemos defrontar as equipas que estamos a defrontar agora e que estamos a levar banhos de bola uns atrás de outros e vamos continuar a levar, não se notava essa diferença. Agora, até da Turquia a gente leva banhos e de qualquer parte do mundo, infelizmente, e vamos continuar a levar. Esse é que é o problema número 1 e o objetivo do futebol português, e os grandes não querem isso. Mas aí me brinca aquele problema que tu colocas em cima da mesa, que é das estruturas dos clubes, que já têm estruturas muito pesadas e que, de facto, a eternidade dos seus presidentes leva a que eles não queiram... Se uma estrutura paga 30 milhões a um consórcio de advogados, há muito dinheiro, pode distribuir pelos outros. Certo? Vocês não podem pensar que se fazem omeletes sem ovos. Não há hipótese. Se nós quisermos ombrear com os outros, enfim, clubes da nata europeia, nós não podemos fazê-lo sem dinheiro. E quem é que pode fazer isso? São os 3 grandes, porque o resto, nem tem associados, a maior parte deles tem poucos associados, tirando o Guimarães e o Braga, e um bocado de Boa Vista. O resto, que associados é que tem? Moreira de Cónegos. Mas eram compensados pelos direitos televisivos. Por amor de Deus. Mas eram, Mário, mas eram compensados por este valor dos direitos televisivos, estás a ver? Está bem, mas os direitos televisivos é uma migalha, porque não é. O que dá dinheiro é a Liga dos Campeões. Então, mas final. Isso era para o campeão, é igual. É a Liga Qual era o grande craque? Vou-te só dizer uma coisa. Qual era o grande craque que o Benfica podia comprar se em vez de dar 30 milhões a um escritório de advogados, poderia comprar um grande jogador, ou não poderia? Pergunto eu. Talvez, sim. E não poderia pagar ao João Félix mais um ano ou 2 ou 3? Pergunto eu. Já sei que vais responder que podia. E porquê é que não paga? Gastou 20 milhões com o Raul de Tomás. Sim, e porquê é que não paga? Porque alguém ganha com isso. Porque os dirigentes, há outros mas não falo só no rolo do Tomás, porque o Porto tem um igual, que chama-se Nakajima. 12 milhões e meio por 50... 12 milhões e meio. Eu sei. Sim, mas eu vou dizer, o Porto também este ano gastou, para quem não sabe, 63 milhões nas aquisições. 63 milhões. Escândalo. Que é um escândalo, isto é um escândalo. Só o Nakajima custou 12,5, 50% do passe. E agora inventaram que a mulher tem asma. Eu também tenho. Por isso é que a gente não estamos a fazer aí todos juntos, A asma é a guitinha que falta ao fim do mês. Eu vou despedir-me. Vou despedir-me porque... Carlos, tens a palavra, a última palavra sobre o tema para está na hora de encerrarmos, para te despedires de todos, nomeadamente deste tema que está em cima da mesa. Carlos, a palavra é tua. Desculpa lá. Sobre o tema que tu abriste e que eu quero que tu encerres. O tema do dinheiro, da distribuição do dinheiro. Da distribuição de dinheiro, está tudo dito aí. Eu continuo na minha, que o exemplo inglês deve ser implementado em Portugal.
ok? Acho que a proposta do, Redistribuição. honestamente, acho que a proposta do Fernando tem muito mérito. Acho que, e a do Carlos, Sim, eu acho que, claro que sim, claro que sim. Não retiro o mérito, mas até se nós nos lembrarmos, a história recente do futebol português, o Futebol Clube do Porto foi campeão europeu, ainda em alturas em que não havia tanto dinheiro no futebol português. Ainda o Futebol Clube do Porto era com a prata da casa praticamente. A conjuntura dessa altura apostou-se a que isso sucedesse com a grande equipe que o Porto tinha na altura e com o treinador que tinha na altura. Vão 16 anos. Nós ficamos todos sofisticados, ficamos todos mais vaidosos e isso não é bom para o futebol. Foi um prazer estar convosco. Regressamos para a semana com a nova Bancada Lusa. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.